Então a gente, na semana passada, eu mandei uns questionamentos, né? Para vocês fazerem, para vocês estarem mandando as perguntas, né? Aí alguns mandaram, outros não, mas aí eu respondi na medida do possível. De maneira geral, né? O que a gente está vendo aqui nesse início aí é o processo de formação do Antigo Testamento. A gente já falou, né, da tradição oral, da tradição escrita, e agora de maneira mais direta sobre os livros do Pentateuco. Falamos sobre as tradições, né, que deram origem ao Pentateuco, as teorias de formação do Pentateuco. Uma primeira teoria seria que Moisés teria sido o escritor do livro, né? É uma teoria muito aceita, muito comum. Depois nós falamos da teoria das tradições, né? Ou melhor, desculpa, da teoria documental, né? Onde cada trecho de livro ou livro seria aí parte de um documento gerado aí de várias tradições, né? Então nós teremos um documento. E depois a última teoria, a teoria mais recente, é a das tradições. Então a teoria as tradições sacerdotal, fala aí, beleza? Sacerdotal, é, a javista, a eloísta, né, e a deuteronomista, isso não seriam documentos, né, com início e fim determinados, mas seriam tradições que foram sendo reunidas ao longo do tempo e vieram formar aí o Pentateuco. Então a gente tem defendido essa teoria, a teoria das tradições até aqui, né? Um único documento que teríamos aí de maneira completa seria o livro de Deuteronômio, né? E aí a tradição deuteronomista que teria dado origem a esse documento. Então, de maneira geral, o Pentateuco, que é também chamado de Torá ou lei pelos judeus, é o documento que dá fundamento, né, para a história, para a religião e para a fé judaica. Hoje aí, né, nós estamos em volta aí mais uma guerra lá em Israel. O pessoal tá lá, a Palestina, né, o Hamas, né, desencadeou um ataque extremamente violento, né, nesses últimos dias lá, já tem mais de 1.000 pessoas aí mortas. Israel revidou, né? Israel tem um poder bélico também muito grande. E ali é uma área de muita tensão. Não é de hoje, né? O próprio os judeus, né, usam o próprio texto bíblico, né, para reivindicar a posse, para reivindicar direitos sobre aquele local, né? E aí os palestinos já estavam lá, né? Se a gente for ver, é tudo farinha do mesmo saco, né? Mas aí acaba gerando esses conflitos ideológicos e políticos que geram divisões. Então é uma região de muita tensão, sempre foi uma região de muita tensão política. E esse documento, né, o Pentateuco, esses documentos, eles demonstram um pouco dessas tensões. O livro de Levítico, como a gente estava aí comentando aí com Francisco aí, nesse bate-papo inicial, ele não é um livro muito conhecido pelos cristãos, por quê? Porque é um livro que tem a ver muito com a tradição sacerdotal, né? A tradição dos sacrifícios, da religiosidade judaica. Ele tem muito a ver com isso. E o material até que eu mandei para vocês, ele vai defender que o livro de Levítico, ele é um material pós-exílio, né? Não é nem produzido durante o exílio babilônico, obviamente não é de origem de Moisés, mas é dada essa origem a Moisés por causa de um fenômeno, que a gente já até falou isso na aula de Novo Testamento, mas é comum em toda a Bíblia, da pseudomínia. Então, um grupo de pessoas ou uma pessoa escreve um determinado livro ou documento e dá o nome de alguém que tem uma determinada autoridade, né, que é reconhecido, né, a autoridade dessa pessoa. Isso para poder valorizar o documento, valorizar aí o material. Então, aí isso é chamado pseudomínio. Então, atribuir o Pentateuco ou os livros do Pentateuco a Moisés,
isso valida o texto, né? Mas, segundo esse material aí que a gente está trabalhando, e aí mostrar de novo, né? Que é esse aqui, ó, né? Esse materialzinho aqui, ele vai defender a ideia de que o livro de Levítico, dá para ver aí? Não sei, acho que está meio escuro. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Dá para ver? Dá, né? Aí qual que é... Eu vou tirar a foto e botar no grupo. E esse material já é conhecido? É bom da gente pedir ele. É na Paulus, é da mesma editora do Êxodo. É esse aí, é dessa série. É dessa série, entendeu? É a mesma série. Então é fácil achar, é fácil pedir aí. Na editora Paulus você consegue encontrar ele aí. E é bom que é barato, né? Um material barato. Baratinho, É. 15 reais. Então, vale a pena, né? Então é legal também por isso. Então o livro de Levítico ele seria produzido aí no período pós-exílio, certo? É um livro que tem aí como objetivo reunir as tradições dos levitas, né, dos sacerdotes. O sacerdote ele vai assumir uma posição de liderança muito forte, muito importante durante esse processo todo aí de formação. Esse material vai defender que Levítico teria sido aí escrito, né, a partir aí de 530, 538 da Era Comum, né, antes de Cristo aí. Então, seria depois disso, né? Então, um período aí pós-exílio, né? O objetivo do livro, então, é orientar sobre as tradições, né, sacerdotais, apresentar a importância do sacerdote. O sacerdote ele tem uma importância grande no livro, mas não era algo que era comum apenas no grupo de Israel, né, nesse grupo que está sendo formado, mas outros povos, né, tinham aí nos líderes religiosos, né, colocavam neles aí essa importância, esse valor. Alguns deles eram vistos também como reis, né, como figuras políticas. Então o livro de Levítico ele vai focar muito nessa questão, né, do sacerdote, do culto, sacrifício, vai apresentar tipos de sacrifício, né? Ele tenta resgatar ou desenvolver uma reestruturação da vida, né, dos judeus, dos judaítas aí, né, desse grupo que está se formando, tentando apesar, né, de todas as dificuldades do período pós-exílico, mas tentando dar uma base, né, para que esse povo possa seguir em frente. Então o livro ele teria aí como essa base, como esse fundamento, seria uma espécie de estatuto, né, de documento básico fundante aí para estabelecer o poder, mas um poder baseado nos sacerdotes. Então a figura do sacerdote ela vai ser muito muito forte aí, né? E o livro vai mostrando essa evolução da figura do sacerdote, da sua importância e do seu valor. Algo que assim que não podemos perder de vista é porque que o sacerdote na religião judaica ele vai assumir essa importância, principalmente porque o sacerdote ele é o intermediário entre o povo e Deus. Ele é o mediador, né? E isso vai ficar até hoje, na religião judaica até hoje, né? Agora, nós que somos cristãos, o sacerdote, não existe mais o sacerdote. Né? O sacerdote como aquele que intercede, não existe. Pastor não é o intermediário. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Isso é importante, por quê? Porque ainda hoje as pessoas atribuem ao pastor a figura de sacerdote, como aquele que é o intermediário entre a igreja e Deus. Isso está errado. Isso era real, né, na mentalidade, na ideologia, na religião judaica. Mas no cristianismo não é mais. Então esse é um papel que era atribuído ao sacerdote,
que não é do pastor, né? O pastor é aquele que cuida das pessoas, não é aquele que intermedia, né? Não é aquele que faz que faz a ligação entre povo e Deus. Isso aí quem faz é Jesus Cristo. Então entender essa diferença, principalmente no livro de Levítico, é importante. Muito pastor, muito líder religioso, às vezes usa o livro de Levítico para poder dar autoridade à sua função. Então não há autoridade sacerdotal na pessoa do pastor. Não existe isso, né? Não tem hierarquia na relação com Deus. Isso a partir da relação com Jesus Cristo, certo? Quer perguntar, ô Francisco? Vê se você faz um movimento aí com a mão aí. Não? Quer não? Não. Ah, tá. Não, professor, não. Vou ler um trecho aqui do material que eu mandei para vocês, lá na página 10, para a gente poder entender como é que o sacerdote ele vai assumindo essa posição, porque ele vai sendo a figura que vai ajudando o povo a reencontrar um sentido, né? A reencontrar essa questão de unidade. Que depois não só no período do exílio, mas no período pós-exílico, isso gerou um desânimo, né? Um sentimento de despertencimento. E aí o livro vai tentar resgatar isso, né? Ó, com o exílio na Babilônia, porém, Judá perde a sua independência, né? Em todos os sentidos. Os sacerdotes, como assessores do rei, são exilados na Babilônia, como foi o caso de Ezequiel. Sua atividade, certamente, como a de outros sacerdotes, continua no exílio, imaginando a restauração da vida nacional e uma reestruturação do povo a partir de Jerusalém e do templo. Também os levitas, a julgar pelo Deuteronômio atual, continuaram em atividade, urgindo dos exilados uma conversão histórica. O ideal sacerdotal é retomado no pós-exílio e depois da tentativa frustrada da realeza de Zorobabel. Os sacerdotes progressivamente se tornam os chefes da comunidade judaíta, né? Quem fazia o papel do sacerdote? A figura do sacerdote não é uma novidade que surgiu no exílio, mas a figura do sacerdote já era presente na estrutura familiar desses povos que vieram gerar o povo de Israel. O homem era o sacerdote da casa, né? Então o homem fazia esse papel do sacerdote. Ainda hoje, alguns grupos religiosos cristãos defendem que o homem é o sacerdote da casa. Gente, pelo texto bíblico, isso não existe. O homem não é o responsável pela religiosidade da casa, porque Jesus é o sacerdote de todo mundo, né? Então, somos sacerdotes uns dos outros. Então, essa figura que era presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento ela não existe. Então, é importante a gente ter isso em mente. Mas no livro de Levítico, essa figura do sacerdote como mediador, ela é fundamental, ela é importante. Para quê? Para dar autenticidade, para demonstrar poder, né? Então, o livro de Levítico vai defender isso. Então a gente tem que entender esse contexto, é um contexto pós-exílico, é um contexto de reestruturação, de reafirmação da fé, e de grupos que estão ali se degladiando, né, brigando, né, lutando pelo poder, lutando ali por posições, né, maiores. E os sacerdotes vão assumindo, vão ganhando aí, né, esse status de líderes, não apenas religiosos, mas também políticos. Então não é um trabalho que acontece assim de que bom, né? Que coisa bonita, eles estão preocupados com a fé. Não é só isso, né? Existem pretensões políticas aí, fortes aí, né? Deixa eu ler aqui o material aqui, né? Uma parte do material aí que eu mandei para vocês. A ideologia do sacerdote como mediador. Fruto de longo desenvolvimento. Fala. Só um momento, Ricardo. Então, peraí.
só para me relembrar aqui, Sim. o sacerdote no exílio ele perdeu esse poder de sacerdote. E pós-exílio ele retoma. Isso, e perdeu o poder por quê? Porque o sacerdote ele era o auxiliar do rei, né? Ele é aquele que estava ali, né, dando conselhos e tudo. Então ele perde o poder político, mas ele não deixa de desenvolver sua função, entendeu? Mas aí, no caso, é a questão política que enfraquece, porque agora quem manda são os babilônicos, né? Tá? Beleza, beleza. Pode ir. Então vamos lá. Lá na página 11 eu vou ler aqui, ó, sobre a ideologia do sacerdote mediador. Fruto de longo desenvolvimento histórico, o livro de Levítico apresenta a ideologia sacerdotal no pós-exílio. O centro dessa ideologia é a função de mediador, que engenhosamente enraizada na herança direta de Moisés e Arão, pouco a pouco invadirá todos os campos da vida judaica, desde o religioso propriamente dito até o moral e social. E graças às disposições deste livro, que progressivamente o poder sacerdotal acumulará todos os outros poderes, econômico, político, religioso e judiciário. Tal foi o quadro que Jesus encontrou em seu tempo. Cara, isso é tão interessante que ainda hoje as pessoas acham que o pastor é aquela figura que centraliza todo o poder, que sabe tudo. Isso é muito prejudicial, né, para a igreja em si. Porque o pastor não é o sabe-tudo, o pastor não é o detentor do poder. E naquela época, o sacerdote vai assumindo isso. Jesus tem os embates dele no Novo Testamento, porque isso já estava estabelecido. E parte disso é fruto do livro de Levítico, que estruturou, né, essa questão de poder econômico, político, social, religioso e judiciário aos sacerdotes. Seguindo aqui, ó. Como, porém, justificar o poder sacerdotal? A justificativa se encontra na ideia de mediação. O sacerdote é o mediador entre Deus e o povo. O povo só pode chegar até Deus através do sacerdote. Por sua vez, Deus só pode chegar até o povo através do sacerdote. O sacerdote se situa, portanto, numa zona intermediária entre o profano e o sagrado. Como intermediário, ele tem acesso a um e outro, como ponte, e sua função pontificar, isto é, servir de ponte unitiva em esquema. O Papa ele é chamado de sumo pontífice. Né? Na religião católica, o Papa é o sumo pontífice, ou seja, ele é a ponte máxima entre Deus e os homens. Na religião católica, não, desculpa, na doutrina católica, né? Porque católico pertence à religião cristã, então os católicos são cristãos, assim como os evangélicos, né? Então são todos cristãos, mas na doutrina católica, o padre assume a figura de sacerdote. Na doutrina católica, o padre é sacerdote. Na doutrina cristã evangélica, seja ela reformada, pentecostal ou não, tradicional, na teoria o pastor não deveria ter a figura de sacerdote. Mas existem algumas doutrinas cristãs evangélicas onde o pastor é o sacerdote, o pastor perdoa pecado, o pastor autoriza namoro, né? Divórcio, casamento. O pastor é o cara que manda em tudo, inclusive na vida das pessoas. Então, isso muito vem da confusão, má interpretação e alegorização que é feita do Antigo Testamento pelos cristãos. Então, dentro da cultura judaica, tem sentido essa ideia do sacerdote ser um intermediário? Tem. Ser um mediador? Tem. Dentro do cristianismo, não tem sentido nenhum. Então, só para a gente lembrar uma diferença. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que faz a mediação entre o povo e Deus. Quem é o profeta? O profeta era aquele que falava em nome de Deus. Então, são duas figuras diferentes, né? Profeta e sacerdote, duas figuras que vão
aparecer em vários momentos no Antigo Testamento, mas figuras que são diferentes. Uma estrutura aí que nós poderemos ver do livro de Levítico, né? A primeira aí, de 1 a 7, os sacrifícios. De 8 a 10 vai falar do sacerdócio e enfatizar muito essa ideia do sacerdote como mediador. As leis de pureza e impureza, né? A questão do que pode e não pode fazer, né? Do que é bom e do que não é. O código de santidade, né? Em Levítico 17 a 26. E um apêndice aí, né? Vem falar aí sobre questão de outras questões aí de maneira geral. Então, a partir aí do 27, né? Digamos assim, cada livro, comentário, vai fazer a sua divisão dos livros. Então, as introduções, né, os comentários vão fazer essas divisões de maneira diferente. Eu usei isso aqui como exemplo, né? Só para mostrar aí alguns materiais, eu mostrei aí esse livrinho sobre Levítico, né? Tem esse livro aqui, ó, que é sobre os milagres do Êxodo, né? Ele vem falando aí sobre os eventos que aconteceram lá no Êxodo, e ele vai dando a perspectiva assim mais acadêmica, né? Tentando desmistificar alguns milagres, né? E isso é bem interessante. Tem até uma reportagem que eu guardei aqui, que vai falar um pouco sobre isso. Cadê? As pragas do Egito, segundo a ciência, né? Eu guardei, saiu no jornal o Globo, de 2004, né? Aí vem falando, né, que é um estudo antigo, que nesse livro, né, alguns pesquisadores tentam dar explicações científicas para os milagres do Êxodo, né? E aí muitos vão dizer que a origem das pragas do Egito está na erupção de um vulcão que desencadeou vários fenômenos naturais que foram vistos como milagres, né, ou a ação de Deus. Tem esse outro livrinho aqui, Projeto Êxodo, que é da Paulinas, né? Vai falar aí também sobre Êxodo, que acabamos de ver. Esse aqui, o Pentateuco da formação à recepção. Esse vai falar sobre o que a gente tem conversado aí, que é a formação do Pentateuco. Então, de maneira geral, vai falar aí das questões literárias, teológicas, né, sociais. É um material legal para entender o processo de formação. Fala, Francisco. Tá sem som, Francisco. Como você apresentou esse jornal aí, essa reportagem já bem antiga, mas no vídeo que nós assistimos, também tem todas essas teorias e da ciência, tudo o homem querendo provar alguma coisa. Tá. Sim. Tudo no vídeo. Sim. Eu assisti ele todo, marquei algumas coisas e achei muito interessante. Então, isso aí. Não, eu estou mostrando o livro só para vocês verem que, assim, quando a gente mostra um vídeo, mostra um material, fala uma teoria, para você ter a base bibliográfica, entendeu? Que é importante isso. Não achar que é só coisa de televisão ou maluquice minha. Mas tem outros malucos por aí, né, que escreveram sobre essas coisas, pesquisaram e tal. Então, para vocês conhecerem. E sobre o Pentateuco, não, né? A Bíblia hebraica, de maneira geral, é esse aqui, ó. Né? Uma introdução, e aí vai falar de todos os livros. Né? Muitos de vocês já têm esse livro, então vale a pena aí. A introdução socioliterária à Bíblia hebraica. Né? Eu vou estar tirando foto, mandando esses livros aí para vocês lá no grupo. Então é um material que vale a pena ter aí. Um último assunto aí que vale a pena. Opa, o Francisco já falou. Já falou, Francisco? Ah, beleza. Um último assunto aí que vale a pena a gente mencionar é sobre a questão dos sacrifícios. Né? A gente tem no livro de Levítico
uma série de tipos de sacrifícios. E é importante a gente ter isso em mente, né? Que esses textos, esses rituais, cada um tinha um objetivo, né? Cada um tinha uma forma, né, de ser feito. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Vamos sair desse link e entrar no mesmo link? E aí eu encerro esse resumão sobre Levítico, falando sobre os tipos de sacrifício. Tá certo? Então, Ricardo, Ah. quando você voltar, aí você pode. Dá para você falar sobre esse